Oi, Nazi. Opa, tudo bem, Tudo Rafael? bom? Boa noite. Boa noite. Legal, obrigado por você ter topado esse papo com a gente aqui sobre os 40 anos de Ira. Claro, somos parceiros, né? Legal. Fico muito feliz e o público também fica muito feliz com os comentários. Vem de todos os lados aí do pessoal que está curioso para saber um pouco mais. Os fãs já sabem tudo, né, Nazi? É difícil adicionar alguma coisa, mas a gente vai tentando, né? Tá, estou à disposição de vocês aí. Legal, muito bem. Bom, a gente sabe muito bem daquela história do subúrbio, né? Que existia a banda, você participou do show, até a gente vai chegar nesse ponto. Mas acho que tem uma curiosidade interessante, que é como é que você começou a cantar. Acho que isso eu nunca, sim, pelo menos eu nunca ouvi você falar muito sobre isso, sobre como você É, começou a cantar. cara, para te falar a verdade, eu nunca imaginei exatamente ser cantor, viu? É, eu sempre fui colecionador de discos, né? Roqueiro, desde a adolescência, quase infância, praticamente. E principalmente para o advento do punk rock, bandas, eu digo, e quando é bom a gente falar com punk rock, eu falar assim, com bandas como Sex Pistols, Clash, Jam, né? Porque hoje em dia, no Brasil, quando você fala punk rock, parece que fica muito restrito ao hardcore, que nunca foi, apesar de eu já ter discos de Charge, Exploited, mas nunca foi minha onda de punk, né? Era aquele punk rock and roll, né? Uhum. Eu acho que aproximou a gente, todo jovem que não era, porque os músicos de rock da época eram todos virtuosos, rock clássico, sinfônico, Opa, dá uma país, paradinha né? na imagem do Nazi aí. Voltou aí? Vamos ver. Aí, voltou. Voltou. Então, eu tive bandinha de. Engraçado, agora que estou falando com você, é engraçado. Participei de uma banda que nunca tocou, que era só na garagem, que era do irmão da minha namorada, na época, Beth. Então era aquela coisa dos amigos que vão, né? E, aliás, a banda chamava Estrada. Agora, Olha só, não sabia disso. lembrando isso daí, a banda que esse meu, vamos dizer, cunhado, entre aspas, né, fundou, né? Mas com uma banda Legal. que nunca saiu da garagem, tudo. E eu ia ser baterista, eu cheguei a comprar uma bateria velha, ensaiar essas coisas, tudo, mas essa coisa toda foi fugaz, né? E como conheci o Edgar, né, que já tinha o Subúrbio, que às vezes fazia shows lá no Teatro do Brasil Machado, né? E o Edgar tinha já uns sons, umas composições, mas todas aqui naquele estilo de power trio, né? Com longos momentos instrumentais, todos. Algumas até começavam já a ter algum elemento de punk rock. Mas é como eu conhecia todos esses discos, né? Assim como o Edgar, a gente se aproximou muito por causa do punk, né? Conhecia músicas do Ramones, sabia cantar música dos Ramones, do Clash, do Sex Pistols. O Edgar veio me convidar. Eu até brinco com ele até hoje, que ele é o responsável de ter nascido o cantor Nasce, né? Aí ele veio falar, pô, vem dar uma canja, cantar essas músicas. E foi assim, eu acho que a primeira vez. Uma vez ele me chamou para cantar no colégio, eu não conseguia, fiquei em pânico, fiquei com vergonha. Mas uma vez que ele tocou num pub lá em Moema, chamava A Ponto. Aí eu subi, eu cantei Paranoid do Black Sabbath, e eu acho que agora eu não lembro a outra música que eu cantei, mas deve ter sido alguma coisa de Ramones, alguma coisa assim. Bom, foi dessa experiência aí, passaram-se, acho que sei lá quanto tempo, alguns meses, e eu e o Adilson Fajardo, né, saudoso Adilson, que a gente falou sobre montar uma banda punk para participar de um festival na PUC, né, que é nesse mês de outubro agora. Eu não lembro até hoje, sinceramente, se era dia 2 ou dia 10 de outubro que foi esse show. Eu não consegui achar esse Nas cartaz. pesquisas que eu fiz, eu também achei dia 11 e dia 16. Aí o Edgar É, me falou assim, o Nazi vai saber certinho. eu não lembro direito, cara. Eu cheguei até uma época, eu acho que eu já cheguei a ter um cartazinho desse show. Mas não tem. Bom, enfim, a gente montou uma banda chamada Ira, eu, Adilson. Na época tinha um cara chamado Paulo, que era nosso amigo também, mas que era um cara que tocava violão clássico, sabe? Não dá a ver, o cara nunca conseguiria tocar Ramones. Eu encontrei, quer dizer, na verdade estou falando como comecei a cantar e como surgiu o Ira, né? E aí Sim. eu cruzo o Edgar num ponto de ônibus, eu voltando da casa da namorada, ele voltando do exército, né, do serviço militar obrigatório. E aí eu falei, puxa, tá aí, olha,
tá aí o cara que pode fazer esse show com a gente. Foi assim que nasceu o Ira, e assim que nasceu, digamos assim, o Cantor Nazi. Muito que demais. Eu tenho algumas entrevistas que você fala assim, dessa fase pré-compacto. Você falou que foi uma fase muito criativa do Ira, que infelizmente tem poucos registros, né? O que você lembra dessa fase assim? Eu não diria nem não é da fase pré-compacto, é a fase pré-mudança de comportamento, né? A pré-compacto também tinha algumas músicas que acho que a gente nunca conseguiu encaixar em discos legais, como por exemplo Sem Nome, e depois acho que ficou. A gente, por várias vezes eu e Edgar conversar, falar, meu, vamos gravar essa música, mas com o passar do tempo, algumas músicas que o Edgar, que na época tinha muito sentido pra gente, coisas de certas metáforas que eram próprias da época que ainda existia censura. Mas eu acho que alguns discursos ficaram muito adolescentes, né? Vocês têm que entender isso aqui. O Ira, quando surgiu, eu e o Edgar, a gente praticamente tinha 19 para 20 anos, né? Em algumas dessas músicas, o Edgar era escrito com 17, 18 anos. Então, você já com 30, 40, 50 anos, você acha a música legal, porque realmente essa música sem nome. Eu já até falei para o Edgar, pô, faz uma outra letra, porque ela era muito legal mesmo. Tinha a ver com aquela onda de punk e new wave, né? Mas, voltando à sua pergunta, apesar de ter tido algumas coisas pré-compacto, uma parte delas a gente acabou gravando. Acho que teve muitas músicas numa fase do Ira, que foi a fase do Dino e do Charles, que foi uma época do Ira assim, bem pós-punk, sabe? A nossa música era mais cinzenta, era bem daquela coisa da cena que o Ira vivia na época, né? E onde todos se influenciavam, voluntários, mercenárias, Smack, essas bandas que tinham músicos em comum, elas, na verdade, eram meio uma trupe, né? Era uma cena, né? E eu acho que essa fase do Ira, eu até ouvi falar aí, o Edgar talvez tenha falado isso, eu não sei, parece que está saindo um disco aí, uma gravadora, que pegando demo tapes e coisas ao vivo, talvez dessa época, né? Eu vi alguma coisa assim também. Mas foi uma época que eu acho que ele não teve registro do Ira, depois o Ira mudou, né? Com a entrada do André, teve a saída do Charles, o Dino, na verdade, não sabe, ficou também numa situação que estava se dedicando mais à geografia, hoje ele é professor de geografia, né? E ao próprio relacionamento que ele tinha na época, e a gente queria viver de música intensamente, e o Gaspar já era um cara que tocava comigo no Voluntários, tocava com o Edgar no Cabine C, então já era uma coisa natural, a gente já fazia parte de uma cena, né? Então com a entrada do André e do Gaspar, começa uma nova onda do Ira, isso aí a gente mergulhou fundo na cultura mod, né, da coisa sessentista, mesmo releitura do mod dos anos 60, tudo. Isso deu uma guinada, vamos dizer assim, deu uma solarização no som do Ira, né? O Ira, dessa coisa que eu falei para você, mais dissonante, mais esquisita, mais pós-punk, o Ira passou para aquele tipo de música que também fazia parte da nossa cultura, que eu acho que é a marca registrada dos dois primeiros discos do Ira. Sim. Sim. Hoje existe um termo chamado midstream, né? Que é aquele artista que ele não está nem no mainstream, nem no underground. Por muito tem tempo, extremo. Agora tem midstream, que é esse artista que está né? Porque o mainstream é uma coisa quase que inalcançável e o underground está todo mundo lá, né? O Ira, por muito tempo, ele ficou nesse não mainstream, não underground, né, Nasa? Ele ficou nesse meio, assim. Como é que vocês lidavam com esse rótulo, não rótulo, vamos dizer? Olha, Rafael, na verdade, antes desse termo aí, né, em inglês, eu sempre falei isso, que o Ira era mainstream pro alternativo e era alternativo pro mainstream. Não porque a gente não teve grandes picos de sucesso, mas a gente teve. 86, principalmente, foi o ano do Ira. Né? Apesar de ter estouro do RPM, do Legião, mesmo Titãs com Sonífera Ilha, né, Paralamas. O Ira emplacou, com Vivendo Aprendendo, 3 grandes sucessos, Dias de Luta, Envelheço na Cidade e Flores em Você, que foi um tema de novela das 9. E aquilo era uma coisa só por o Olimpo da MPB e da música comercial, entendeu? Nenhum desses artistas que eu falei para você, nem RPM, nem Legião, nem Paralamas, conseguiu fazer uma música que tocasse no horário mais nobre
da TV brasileira, né? Que é o horário da novela das 8, que na verdade passa às 9, né? Com tema de abertura, quer dizer, abria a novela, encerrava a novela. Então, isso deu para a gente um upgrade que, né, isso marca a nossa carreira, definitivamente. Mas eu acho que o Ira sempre teve no seu comportamento, na maneira que encarava a indústria e sua própria carreira, uma postura de procurar levar a música do jeito que acreditava. Isso, eu já falei isso em várias entrevistas. Isso fez com que a gente pagasse um preço, né, um preço de vender menos discos, por mais que a gente vendeu bastante discos, eu tenho aqui na minha parede, né, discos de ouro, de platina, DVD, CD, LP, né? Mas com certeza poderíamos ter tocado muito mais, ter ganhado muito mais dinheiro, feito muito mais por fazer muito mais show. Mas por quê? Porque a gente não se adaptava a programa de auditório. Não que a gente fosse contra, mas a gente, pô, se você for ver coisas do Ira, tem uma uns bolinhas, uns chacrinhos, você vai ver. O bolinha acaba assim, tem gosto pra tudo. Eu já saio correndo, cara. Não sei se vocês Eu viram isso daqui. adoro essa. Eu nem ficava lá para conversar com o Bolinha. Sabe aquela coisa? Quando era pequeno, minha mãe botava umas blusas em mim que eu achava que pinicava. Eu odiava. Falava assim, pô, minha mãe, não, você tem que sair bonito, vamos lá no aniversário do primo, não sei o quê. Botava aquela, eu ficava a festa inteira, falava, tá me pinicando, tá me pinicando. Era a mesma coisa, cara. Então você vê o Ira nos programas de auditório, olha que a gente tentava, a gente era todo vestidinho mod, pá, a gente fazia, né? Tem um Bolinha que o Bolinha encerra e fala assim, visual internacional. Mas, na verdade, a gente não tinha sex appeal em playback. Porque quando eu falo programa de auditório, além de ter aquela coisa toda do baú, bacalhau, né, aquela coisa dos jurados bizarros, mas era coisa da gente tocar em playback. A gente, sei lá, pelo menos para mim, para o Edgar, aquilo era meio contra o nosso instinto. A gente se sentia travado, a gente se sentia um peixe fora d'água. Enquanto outros artistas se aproveitaram muito mais que tinham talento. Por exemplo, eu acho que isso é um grande talento dos Titãs. Eu lembro que na época os Titãs faziam coaching, eu acho que esse é o termo que se usa hoje, né? De coreografia, Isso, eu ia entendeu? falar, tinha dancinha, né? Pô, então a roupa deles, que os brasileiros faziam. Então eles aproveitaram, tiveram isso porque era o instinto deles, sabe? Dessa coisa do pop, né? E o Ira não. O Ira vai começar a aparecer mais em televisão quando começam os primeiros programas que se tocava ao vivo e programas anárquicos, como Fábrica do Som, que, óbvio, não tinha audiência do Chacrinha, nem do Bolinha, mas já era coach, né? Programa do Faustão, Perdidos na Noite. Então, esses programas, o Ira começa aí a aparecer mais na televisão, né? Para fazer o som ao vivo, né? Que eu também achava muito mais legal. Quando surgiram esses programas ao vivo, bem mais legal que dava para ver a banda. Além do playback, né, desse constrangimento do playback, tem um episódio lendário, que é um que eu até comentei com o Edgar semana passada, que é uma das passagens mais legais que eu acho da história do rock nacional, que é a bendita história do gorrinho de Papai Noel, né? Vocês não Essa história usar, rendeu, né? Eu acho uma das histórias mais legais. Qual que você acha que foi? Depois vocês ficaram vetados na Globo por um tempo, né? Qual que você acha que foi o impacto disso na carreira de vocês? Nunca ficou, na verdade, provado que a gente entrou na lista negra, vamos dizer, né? Uhum. Mas alguma coisa deve ter tido, porque foi estranho, ou talvez o nosso próprio comportamento, entendeu? Porque a gente fazia as coisas, é óbvio que a gravadora, hoje até vendo na idade que eu tenho, olhando para trás, isso né, tem aquela coisa, né, que se você é jovem, não é rebelde, você não tem coração, né? E eu acredito também nisso, né, tem, né, a rebeldia juvenil. É óbvio que quando você vai crescendo, não que eu olhe para trás e falo, eu acho que a gente faria a mesma coisa. Na verdade, isso foi uma atitude minha e do Edgar, né? Sem entrar em detalhes. Mas com a postura nossa, porque nesse ponto, até o fato do André ter vindo dos Titãs, eu acho que o André teve essa cultura, o André teve essa importância no Iro. Eu acho que o André foi um cara que, apesar das nossas diferenças, etc e tal, eu acho que o André trouxe para a banda não digo uma visão,
mas um aconselhamento a gente ser menos rígido, sabe, com relação ao universo popular. Popular no sentido, assim, da mídia popular, né? Uhum. Então, aquelas coisas todas. Por nós, a gente ficaria cultuando as rádios alternativas a vida inteira. Sabe o que tem? Não sei se liga conta a história. Tem uma passagem também. Essa a gente foi vetado, tá? Uhum. O Ira, quando fez aquele show histórico do lançamento do Mudança de Comportamento na Praça do Relógio, Sim. né? 40 mil pessoas, e a nossa empresária Lininha Brandão arranjou tudo, né? Ela conseguiu, porque foi assim, em vez da gente ir para uma grande danceteria, ganhar dinheiro, vender ingresso, a gente abriu. Choveu na noite anterior, ela investiu, a Leninha conseguiu toda a infraestrutura, praticamente na faixa, e estava chovendo na véspera, sabe, parecia aquele filme Campo dos Sonhos, sabe? Construam o campo e eles virão, porque eles vieram mesmo 40 mil pessoas, cara, foi um negócio maluco. E quem na época fez a divulgação toda do show, graças à influência da Leninha, foi a Rádio Jovem Pan, né? E a gente não tocava na Jovem Pan, eu acho. Não, 85 não. Bom, sei lá, ou talvez tocasse um Núcleo Base Remix, que eles fizeram um remix. Mas eu, na minha ingenuidade, na hora de agradecer, eu agradeci a 97. Mas não porque eu tinha, ninguém falou para mim agradecer a Jovem Pan, que se passa, não é que eu troquei as bolas. Eu falei da 97. Cara, o Tutinha ficou uma pistola. Porra, eu dei essa promoção, Leninha, pra você de graça, os caras vão lá e agradecem a 97, a Rádio Alternativa. Aí nós somos vetados, cara. Nós ficamos 10 anos sem tocar na Jovem Pan. Hoje em dia isso até é um ativo, né? Diga-se de passagem. Pois é. Você sabe que teve que eu, o Edgar, né? Na época, acho que a gente ainda era artista da Leninha Brandão. Não sei se disseram junto. A gente foi, acho que depois de 10 anos, conversar com o Tutinha, falar, cara, não foi de propósito, não foi nada pessoal, porque realmente não foi. Não foi tirar uma onda. Foi, pô, quem tocava a gente, estourava a gente, eram essas rádios, entendeu? Por que eu vou fazer? Mas então, enfim, falei isso para essas são as controvérsias do Ira, né? Não foi que nem isso. Mas lá na época do Gorrinho, cara, o Ira já tinha feito um chacrinha, né? Que já foi aquela coisa, pinicava pra caramba, nossa, tá pinicando. Aquelas coisas, né? O chacrinha na orelha do Edgar falando, dança, dança, dança. A gente fazia, porque a gravadora também fazia uma chantagem emocional com a gente, sabe? Falava assim, pô, vocês são elitistas. Por que vocês não vão fazer o programa do Chacrinha que é popular? Aí pegava na gente, a gente falava assim, a gente não gosta de fazer primeiro. Não, meu, vocês têm que, pô, vai lá, cara. Pô, só porque é popular, a gente ficava se sentindo meio assim, sabe? A única condição que a gente deu foi o seguinte, nós não vamos pagar essa apresentação fazendo jabá pro Lelé, que é o filho de Chacrinha, como estava tudo. Porque é assim que funcionava. É óbvio que a gravadora pagou, eu não sei quanto pagou, mas a gravadora pagou para o Ira tocar lá. Porque ou se pagava em cash, ou se pagava, né, fazendo polidense, vamos dizer assim, o Ira fazendo polidense na boate lá, entendeu? E aí então a gente fez uma vez, nessa segunda que a gente foi fazer, era o programa de Natal, né? Aí a gente chegou lá, aí já teve uma orientação assim, olha, vão ter que usar gorrinho de Papai Noel. E eu até vou te falar assim, tranquilamente, que às vezes parece um machismo isso, saca? Porque se eu colocar o gorrinho de Papai Noel, eu vou ser menos homem ou menos roqueiro. Mas foi todo o tratamento que teve, o jeito. Uhum. Aí a gente começou umas conversas, foi assim, poxa, mas todo mundo. Porque se fosse assim, só um, o André colocava lá e tudo bem, entendeu? Todo mundo, tá. Mas o tempo inteiro? O tempo inteiro. Então você já percebe que a coisa passou de um negócio meio, uma onda, para ser uma coleira. Né? Não é mais um gorrinho, é uma coleira. Então aí a gente foi se indispondo. E o que aconteceu? Na época as bandas de rock todas no camarim começaram a se reunir e ficaram revoltados com esse negócio. Tem que colocar todo mundo, tem que ficar o tempo inteiro, entendeu?
não pode botar fogo, que nem o Jimi Hendrix, vou botar fogo aqui no gorrinho. Jogar no E aí chão, né? a gente começou a se articular, falar assim, cara, chegar e falar assim, meu, tem que dar afrouxar essa coleira aí, meu. Não pode ser assim, não. Entendeu? E pro azar deles, cara, na hora, porque nos camarins do Chacrinha, a gente tinha as TVs de circuito interno que passavam as gravações, né? Não era ao vivo. Era ao vivo com o público, mas era gravado, né? E a gente viu, olha só, a gente viu o Biafra, que era o rei do Chacrinha, né? A gente viu o Biafra começou a cantar e tirou o gorrinho, e o Chacrinha parou o programa e deu um puta esporro nele, né? E a gente viu tudo isso, cara. Ele falou assim: agora que eu não coloco, cara. Que é isso, cara? Parou. Então a gente deu um comunicado, foi quase um movimento lá, ó, os roqueiros do programa, não vou colocar. Aí o que aconteceu é aquela coisa, né? Chegou na hora H, a gravadora ficou falando com os artistas, todos eles tava Capital, Zero, Legião. E aí a turma começou a fazer assim: meu, quer saber? Tô aqui, coloca o gorrinho, tudo bem. Só nós ficamos na cara do gol. A gente chegou a chegar no túnel, entendeu? Acho que os caras achavam que a gente, na hora H, ia ligar. Eu lembro de uma velhinha chegando para mim, que o Chacrinha estava bem velhinho, né? Eu lembro de uma velhinha falando assim: ele já tá tão velhinho. É um programa de Natal. Quebra Sabe? essa, né? Tipo assim, ele já tá morrendo. Faz o programa dele. Muito boa E essa passagem. a gente não arredou o pé, e a turma chegou e falou: então tudo bem, pode ir embora. A gente teve muito problema com isso, né? Eu acho que, na verdade, a gente não foi, porque eu acho que depois disso, tinha até um programa de sábado que fazia clipe, eu esqueci o nome, na Globo, que era É o nas Globo de bandas Ouro, do não, né? Globo de Ouro, é. Eu acho que teve Globos de Ouro, que a gente fez Globo de Ouro lá, mas eu acho que a gente acabou ficando com aquela fama assim: puta, esses paulistas são chatos, hein? Vão dar Pô, trabalho, né? dá um trabalho. Então, agora, o que aconteceu foi isso, né? A banda ficou. Isso deu muita repercussão na época, né? Uma coisa à toa, porque, sinceramente, Rafael, eu também acho isso uma coisa meio banal, sabe? Não acho que isso é uma importância que faz o Ira se abandonesta, aquela coisa só toda, sabe? Mas aquilo foi tão. Que até hoje falam, né? Então, eu acho que são essas coisas, voltam na questão, que fazem com que o Ira seja alternativo dentro do mainstream, né? E é um mainstream dentro do alternativo. Como que você Legal. falou? Que agora, como é que chama agora esse trem? Midstream. Mystery. Midstream, no meio. Middle, é de midstream. Midstream, Tá. isso. Legal. Bom, aí a gente vai para Psicoacústica, né? Que foi um baita álbum que hoje a gente ouve, vê que é um conceito excepcional. Eu acho que da época ali, um dos mais autênticos, né? Do rock, se pensar em questão até da percussão, da bateria acústica mesmo, que já era uma coisa que, né, já estava meio em desuso. E como é que foi a recepção, assim, para vocês, a sensação quando o Psicoacústica veio? Tem os seus scratches também, que é uma coisa, os samplers, né? Muito legal. Cara, a recepção foi frustrante. Também que é engraçado, né? Eu não tenho a pretensão de falar isso, mas às vezes muitos trabalhos em qualquer tipo de expressão artística, às vezes eles são tão diferentes ou tão conceituais que eles só vão ser entendidos depois. Yeah. A gravadora ficou em desespero, porque a gente tem que lembrar, esse disco a gente fez tanto sucesso com Vivendo, ou seja, a gente adquiriu o que se chama de budget, né? Ou Uhum. seja, quando você vende muito num disco, você tem muito dinheiro para produzir o próximo, entendeu? É isso que Nem financia, filme, né? né? O filme faz sucesso, Aí você tem um sequência já tá budget lá. para ele. É. E a gente pode ter, como a gente teve todo aquele mal-estar com Liminha, tudo, a gente teve o direito da ousadia de falar: olha, a gente não vai produzir com os produtores, porque naquela época todo mundo tinha os produtores pica, Uhum. né? E a gente falou: não, nós vamos produzir nós mesmos, com o Paulo Junqueiro, que tinha trabalhado na Mix De já tinha Fender. trabalhado, né? Ele é um engenheiro de som que a gente conheceu ele no Vivendo. Ele trabalhou na mixagem em São Paulo, no estúdio Transamérica, né? Nós conhecemos o português lá. Então a gente falou assim, cara, a gente tinha moral, tinha, né, bala na agulha, falou assim: nós vamos produzir aqui, nós vamos ficar aí, não sei quantos meses a gente ficou, às vezes acho que são 3, às vezes acho que são 6, a gente ficou muito tempo. Tinha dia que a gente ia pro estúdio e ficava jogando ping-pong, pra te falar a verdade, cara.
E, e a gente falou assim, meu, a gente vai se fechar aqui e vai entregar master para vocês. Olha que ousadia numa época, né? Sim. Entendeu? Eu acho que o Midani, acho que teve um dia, o André Midani entrou no estúdio, fumou maconha, achou o som demais, do advogado do diabo, entendeu? Mas Deu a verdade, aval, ele, né? Falou, vai, toca o barco. é, sim. E na verdade, quando ele saiu com esse disco, pô, a gente não tinha música com um cara de rádio, Uhum. para ser português, claro. Tanto que a gente teve ainda a ousadia de lançar, de exigir, modo de dizer, mas de bancar Pegue Essa Arma como primeiro single. Que é uma música que não tem refrão, não tem refrão. O refrão o quê? Pega essa arma. É. Já é um refrão que, né? Tem uns longos solos de guitarra, introdução Produção, né? instrumental, É isso que eu ia falar. É. tudo é assim, vamos dizer assim, ela, tudo bem, né? Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, tem coisas, como é que se diz? Que são contra os paradigmas de sucesso, né? Mas o nosso tinha muito instrumental, entendeu? É que Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo tem muita letra, então tinha muita coisa para as pessoas cantarem. O nosso não, o nosso eram sons, né? Eram efeitos, tudo. E, pô, as rádios não colou, cara. Entendeu? Não colou. Depois a gente acho que saiu com Receita para se fazer herói, que já era uma música que tinha, mas também tinha um refrão Serve-se Morto. Né? Um é Pega Essa Arma, outro é Serve-se Morto. Então, foi. Outro é o Rubro Zorro, por aí vai, né? O Zorro. Engraçado, o Zorro acabou virando um sucesso paralelo do disco. Nunca foi single nem nada, né? É. Mas, assim, na própria imprensa também foi meio frustrante a recepção. Algumas pessoas, alguns críticos falaram que era um disco pretensioso. Ah, quem é o Ira agora? Misturando maracatu, veja só, né? Sim. Misturando maracatu com rock. Só que foi esse disco que os meninos do Mangue Beat ouviram, né? E não digo que foi essa música que fez eles criarem o Mangue Beat, mas foi das influências dele, Advogado do Diabo. E Sim. na época, alguns falaram bem, mas foi assim, como é que eu diria assim, como é que a gente diz? Em termos de empatia, a gente ficou assim, puxa vida. Acho E que porque O Brasil não esperavam, estava pronto para o Rubro Zorro naquela época, né? mas realmente para as rádios. A gente fez um disco, cara, o Psicoacústica é um disco que tem um som que eu não consigo ver nenhum disco do rock nacional que tem algo parecido. É Você isso que vai eu ver, tentei te passar quando fui fazer a pergunta. Realmente é uma sensação é muito único, diferente, cara, assim. entendeu? E é homogêneo todo ele, sabe? É. É diferente de você ver discos, não vou citar nome de artistas, companheiros meus de época ou não, você vai ver que tem similaridades com esse, com aquele, uma onda de uma época. É. Não, o psicoacústica, ele é único, né? Nessa coisa, não só por ser experimental, mas ele tem toda uma atmosfera, né? É. Ele tem, além de músicas boas, etc e tal, foi um trabalho de mixagem que a gente fala até hoje, um trabalho de mixagem praticamente a 8 mãos, porque na época não tinha computação como tem hoje, né? Não tinha programas, né, para você fazer isso, não, você tinha que mixar na hora, então eu ficava pilotando a voz, depois a gente fazer vários estudos e comentar, nessa hora tem que aumentar, nessa hora tem que baixar, o Edgar lá com as paredes de guitarra dele, entendeu? Então foi um disco, mas assim, a gente colheu uma coisa, por outro lado, que é o disco assim, outro dia eu vi, acho que na Billboard, né, o Psicoacústica está entre os 80 os discos mais importantes da história da música popular brasileira, não é Sim. do rock nacional. Você pode falar, não é entre os 80, mas, cara, você vai pegar desde o Noel Rosa, Sim. entendeu? Até, sei lá quem, até hoje em dia o Baiano Sound System. Então, se a gente tá esse disco tá aí nessa parada da eu acho que na Rolling Stone também pegou, acho que foi o disco do Ira que entrou nos mais importantes da história do rock brasileiro. Então ele foi um disco que virou extremamente cultuado, né, depois de muito tempo. Legal. No começo dos anos 90, nos primeiros discos ali do começo dos anos... Primeiro, eu também vou querer saber qual é a sua percepção do começo dos anos 90 para o rock brasileiro e para o Ira, de uma forma geral. E uma coisa que é muito marcante também é o seu timbre de voz, né? Foi ficando mais característico ali nos primeiros álbuns do Ira, começo dos anos 90. Então, como é que foi como foi e por que dessa sua transformação, da sua voz? E como é que você encarou aí todo esse começo dos anos 90? Primeiro que assim, né, Rafael, você que é cantor também posso falar para você. Eu gravei
meus primeiros discos, olha que eu estudo canto há muito tempo, né? Eu estudei, e posso dizer que eu sou dos alunos, sempre fui um aluno dileto dos meus professores. Eu estudei com a Nancy Miranda, que era uma diva, cantora de ópera, mas que dava aulas desde atores famosos, como Raul Cortez, para políticos como o Suplicy, Uhum. cantores de heavy metal, tipo aqueles, né, que cantam em falsete. Sim. E ela sempre gostou muito de mim. Isso eu tenho aliás, foi uma indicação legal, quem me indicou na época para Tassiana Barros. Virei, mas a voz, ela tem uma transformação. E outra, né? Eu bebo e fumo. Se é que deu para vocês perceberem, não adianta ficar falando aqui, para de fumar, mas eu que não vou parar porque vocês ficam me mandando mensagem. Mas, além desse hábito meu de roqueiro, né? A voz, ela tem uma transformação. Isso é até na ópera. Você não tem cantores solos de ópera com menos de 30 anos. Uhum. Eu gravei a maior parte dos sucessos do Ira, dos discos do Ira, entre 85, eu tinha o primeiro disco do Ira, eu tinha 23 anos. É. No outro eu tinha 24. No psicoacústico eu tinha 26 para 27, entendeu? A voz está em transformação, sem dizer aquela coisa que caras como o Keith Richards, você vê a voz do Keith Richards, você vê a voz do, do Tom Waits, você vê a voz dos cantores de blues que me influenciam muito. Não são vozes, entendeu? Não são vozes, né, operísticas, são vozes Sim. que têm cicatrizes, entendeu? Então, acho que aí tem a transformação da minha voz, entendeu? Também a minha carreira solo de blues fez me soltar mais como cantor, descobrir mais certas coisas que eram do meu talento e que às vezes não cabiam no Ira. Então tem essa transformação. Você fala assim, nossa, a voz do Nazi mudou. É claro que mudou, cara. Mudou porque eu cantei as primeiras músicas muito jovem. Eu não gosto. Eu vejo as minhas vozes nos primeiros dias, eu sinceramente eu Isso que eu não ia gosto, falar. cara. Eu tô falando que mudou para melhor, hein? Não vai entender É, errado, não, que eu acho que eu não gosto, cara. ficou fantástico. Na época, e na época, imagina, olha como eu cantava Dias de Luta, porque no Dias de Luta também eu fui aprender a música, sei lá, semanas antes de gravar ela. Só depois de muito tempo fui entender aquele Eu homem. adoro, eu quase consigo visualizar você ali no estúdio, sabe, assim, meio Então, tenso, assim, meio assim. Eu acho muito legal agora, os primeiros discos por isso. Traz uma é, jovialidade até na voz, no ambiente. muito infantil. Agora, vai ver como eu canto olha a diferença. Houve Dias de Luta do Vivendo e houve o Dias de Luta do Acústico MTV. Sim, ou no MTV ao vivo, por exemplo, também, né? Cantor bom é cantor e outra, né? Cantor bom é cantor velho também, tá? Cantor tem que. Opa, ainda bem. Então, assim, cantor muito novo. Mas, assim, eu sou bem resolvido com isso. Continuo, né? Falei bem da Nancy Miranda. Hoje eu trabalho com um cara também que é regente, também, que chama Vanderlei Júnior, né? Óbvio, não estou trabalhando com ele. Eu liguei até esses dias para ele, porque como a gente está agora, parece que começando a voltar aos shows, né? É. Liguei para ele, falei, saudade, cara, entendeu? Porque Precisamos eu conversar. Hoje é sumido. óbvio, é óbvio que eu sou um rebelde, eu não faço as coisas que eles pedem. Eles pedem para eu aquecer a voz antes e desaquecer depois, tá? Eu não, aqueço, eu até brinco com eles, falo assim, eu aqueço com Jack Daniels e cigarro, fica bem quentinho, viu? Um conhaque, talvez, que aquece bem. Muito bom. Legal. Eu te perguntei um pouco do começo dos anos 90 e já vou emendar numa outra pergunta, que no começo dos anos 90 se tiveram uma ida a Nova York e também teve a turnê do Japão. Se você acha que dava para ter explorado um pouco mais esse lance de fazer shows no exterior também. Cara, uma boa pergunta, cara. Eu sinto uma falta, cobro muito o Júnior, né, nosso empresário, no caso meu irmão também. Eu gostaria muito de ter uma experiência, o Ira nunca tocou na Europa, entendeu? Eu sei que essas coisas na Europa são perrengues. Outro dia eu fiz uma live com o Clemente, né? E eu sei que, pô, eles agora acabaram de fazer uma puta turnê, né, dos Inocentes, na Inglaterra. Mas é que eles estão dispostos a umas coisas assim, meio, passar uns perrengues, não ganhar Sim. dinheiro, tudo. Quase um mochilão, né?
Não, eu estaria disposto também, cara. Eu, particularmente, eu tô tirando, olha só que ironia, eu estou tirando a cidadania italiana, o passaporte italiano, e não conheço a Itália. Sim. Agora, essas viagens que o Ira teve também foram legais, foram importantes. A dos Estados Unidos foi meio polêmica, porque eu estava muito doido naquela época, particularmente. Primeira ida que a gente foi legal, que a gente tocou dentro de um festival, num circuito chamado New Musical Seminar, entendeu? Que acontecia todo na ilha de Manhattan. A gente tocou na Bleecker Street, num pub, a Iri Felipe. Teve crítica de um cara da Rolling Stone rasgando a seda para todo mundo, para mim, me comparando ao Iggy Pop, saca? Falando do Edgar pra caralho, bem pra caralho. Aí nós fomos uma segunda vez, que aí foi trash, cara. Foi trash. Que a gente tocou assim, eu tô vendo agora, tava aqui em casa aqui, tava vendo uma maratona na HBO do Família Soprano, né? Eu vi que tudo que a gente tocou foi tudo nas redondezas da Família Soprano. Nós tocamos em Newark, em New Jersey, depois tocamos no subúrbio de Boston, onde eu fui praticamente detido depois de brigar com um brasileiro no bar, e depois em Boston, que foi o único show legal, que foi uma casa estruturada. Mas na outra, em Newark, cara, pô, nós tocamos num lugar, parecia que eu tava num boteco no garimpo de Serra Pelada, cara. Ninguém, som horrível, com uma mesinha de 8 canais. Aí tinha um bêbado que brigou com um cara, eram duas pessoas, entendeu? Mas o bêbado brigando. Então eu não posso dizer que eu tenho. No Japão foi legal. O Japão foi uma turnê que a gente fez, que foi importante, que o William estava numa crise existencial, né? E também foi uma época também que eu já estava quase indo lá pro rehab, né? Como se fala, né? Mas foi importante, né? Foi importante, tocamos em lugares legais, né? O público tem aqueles que a gente chama de decassegues, né? Era engraçado que também teve um fenômeno lá, iam muitos iranianos no show do Ira, porque o Japão recebeu muitos refugiados da Revolução Islâmica do Ayatollah, né? Receberam muitos. Então tinha uma colônia, até uma colônia que era marginalizada, porque os caras eram tipo bandido lá, os iranianos do Japão. E eles iam no show do Ira por causa da palavra Ira, eles achavam que tinha uma coisa a ver com o Irã, entendeu? Esse foi muito legal, porque a gente voltou animado. Quando nós voltamos, o Júnior tinha armado um show comemorando acho que 15 anos, né? 95, 15 anos, foi um show, olha só, no Memorial da América Latina. Quem abriu nossos shows era o Planet Hemp, acho que o Golpe de Estado também abriu. Então foi um momento, essa viagem para o Japão, acho que fez um diferencial na vida do Ira. Deu uma revigorada, né? Muito legal. Bom, a gente passa pelos álbuns da Paradox, aí o 7 é um dos meus favoritos. Você não sabe quem eu sou, eu vejo muito do psicoacústica nele, eu vejo assim, aquela questão do conceito, né, que foi mais pro eletrônico dessa vez, né, mas também ganhou prêmios, né, foi super premiado e tudo mais, foi um disco super legal. Depois teve o Esse Amor, que é um disco de covers e tudo mais, e já mudou, vocês foram para deck. Olha, eu gostaria de falar sobre esses discos que você falou, só que assim, nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta, entendeu? Patrocínio Outpar, 12 anos. O Gaspa está entrando aqui com a gente. Muito obrigado, Gaspa. Está mais uma vez com a gente aqui. Vamos marcar um papo, hein, Gaspa? Pô, ainda bem que ele entrou só agora, porque eu fiquei falando mal dele todo o tempo inteiro, ainda bem que ele não ouviu. O Gaspa está entrando com a gente também, manda um abraço para ele aí. Manda um abraço, cara. Aliás, aproveitando que o Gaspa está aqui, falar assim, que os voluntários estão se mexendo aqui, né? Hoje eu estou acompanhando, nós temos um grupo, né? Que é o VOP, Voluntários da Pátria, e a gente já está começando a compor uma ou duas músicas para um lançamento aí, de um single, uma novidade. O Gaspa está super envolvido nisso. A gente está fazendo um coletivo, eu dei uma ideia de uns versos, o Thomas desenvolveu, fez uma melodia, então aguardem aí. O Gaspa falou que eu aumento, mas não invento. Eu vi a live que vocês fizeram, foi super legal, muito bacana mesmo. Quando tiver novidades aí, manda pra gente divulgar também, Inácio, por favor. O Gaspa dá uma tremenda. Nossa, o Gaspa
Ó, porque a gente tem que falar, o Gaspar é muito mais velho que eu, né? Então o Gaspar, imagina, o Gaspar já aprontava quando tinha 14 anos, cara. O Gaspar é uma enciclopédia, passou pelos Mutantes, você tem que fazer uma live com ele, cara. Vou fazer, vou marcar aqui uma live com o Gaspar. Já vou chamar ele depois aqui pra gente marcar. Legal. Você falou que você queria comentar sobre os discos da Paradox, né? Sim. Então, a Paradox foi um momento interessante, porque a Paradox era uma gravadora de música eletrônica, né? E o Ira estava tinha saído por baixo, né? De uma grande multinacional, depois de muito sucesso, né? Apesar de ter coisas legais no Música Calma para pessoas nervosas, foi um disco que, não sei se você sabe, a gente tinha direito a uma produção internacional. Quando a gente fez o sucesso do nosso primeiro contrato, quando o Ira renova o seu contrato, o Ira teve um dos melhores contratos na época, dentro da Warner. Só que a coisa foi degringolou, né? A coisa do psicoacústica não ter dado resultado comercial. Depois a gente fez o Clandestino, que também foi um disco que não fez sucesso comercial, apesar de ter Tarde Vazia, apesar de ter coisas legais, né? Depois a gente já fez os Meninos da Rua Paulo, que eu gosto dos discos que eu mais gosto, Fez mas foi um disco... semana, né? Semana É, passada. mas os caras não divulgaram a gente, cara. Não sei, eu até, puxa, eu podia citar, mas eu não gosto de fazer ilações, né? Mas a gente teve, aí você pode, como jornalisticamente, procurar. Teve um diretor é, que namorou uma namorada muito famosa que eu tive, entendeu? Que foi diretor artístico, eu não sei, quase que por mágica esse disco do Ira não rolou nada, né? Então, eu não citei nome, não pode ser processado. Que eu acho Meninos da Rua Paulo um puta disco, cara. Né? Puta Eu disco acho, legal. eu falei isso semana passada. Quem não Poxa, conhece tem que conhecer Meninos da Rua Paulo, que é fantástico. mod pra Todos são caralho, legais. super Todos são mod, suspeitos, mas... super mod. Feito que foi engraçado que a gente fez com duas figuras muito diferentes, né? Mas que acabaram se combinando, que é o Peninha, que é um lado mais careta, e o Geraldo Dabiri, que era um puta louco. Aliás, eu nem sei se o Geraldo Dabiri tá vivo. Então era um negócio assim, era legal pra caralho, juntar o conhecimento dos dois tão diferentes, sabe? Legal, muito bom. E aí a gente saiu, aí, só para te contar, aí, na verdade, a gente tinha esse direito, e a gente já sabia que a nossa história na Warner tinha acabado. Então a gente falou o seguinte, olha, em vez de a gente ir para Estados Unidos gravar um disco, vamos fazer o seguinte, cara, pega quanta grana, quanto custaria essa viagem para a gente, essa produção internacional? Vamos fazer o seguinte, deixa a gente gravar um disco baratinho aqui e dá em dinheiro pra gente aqui, né? Dá um troco para nós. E foi assim que a gente fez o Música Calma. O Música Calma foi um disco que a gente começou a fazer com o Paulo Junqueiro, que hoje é um fodão, né? O Paulo Junqueiro hoje é presidente Da Sony. acho que da Sony, né? O Paulo Junqueiro largou o disco no meio. Ele falou assim, cadê o nosso produtor? Olha, ele só não deixou a carta, né? Olha, foi embora. Foi embora. Entendeu? Porque esses portugueses são todos assim, né? Esses portugueses são bravos pra caramba. Vocês estão vendo aí o Abel, né, o treinador do Palmeiras, como ele é? Cara, o Paulo Junqueira é meio assim também. Largou a gente lá no meio da produção. É um disco que tem coisas que eu gosto bastante, cara. Música Calma, a versão que a gente fez do X-Miles Thriller, né? Eu acho que é um disco que merecia uma remasterização, viu? Eu gosto desse disco também. Acho legal. Bom, aí a gente foi, né? Ficamos, né? A Nau ficou a deriva. E o Júnior achou esse contrato na Paradox. Música Calma já existia o contrato, que era para 6 álbuns e tudo. Vocês já sabiam que era o último álbum, né? Então, é óbvio, né? Ninguém procurou a gente para renovar, a gente tinha só esse adendo. A gente tinha esse adendo. O gravador não tinha mais interesse na gente. Ela já demonstrou isso no Meninos da Rua Paulo. Não temos mais interesse. Tá? Vamos gravar isso aqui, vamos lá. Tá. No outro, a gente fez essa troca. A gente devia ainda uma obra para eles, né? O rock ainda dava dinheiro, vamos dizer assim, e a gente fez esse acordo, que nem eu falei para você, vamos gravar um disco num estúdio barato não foi, a gente gravou no... Pô, esqueci agora o nome do estúdio, cara. Um estúdio bom, mas que na época estava pequeno ainda. Então é bom que eu... esqueci, cara. Mas assim, enfim, a gente fez uma... O Gaspa pode dar uma... Ô, Gaspa, fala aí. E pegamos uma parte em dinheiro, entendeu?
porque era um custo, a gente teve que calcular tudo isso, né? Porque a gente estava assim, isso foi uma época difícil. Aí eu coloco muito na minha conta, na época eu estava no auge da dependência química, entendeu? Então não tinha muito essa. Estava realmente muito lesado, né? E com isso o Ira também de tabela lesado também, né? Aí disso nós fomos para Paradox e lá eu tinha quem foi o produtor? Foi o RH Jackson, né? O Jackson, eu já conheci, o Jackson foi um dos fundadores dos Voluntários da Pátria, por mais que acho que nunca fez show com Voluntários da Pátria, mas ele fundou os Voluntários, né? Uhum. E eu já tinha tido algumas experiências com ele. Eu já tinha gravado eu já tinha o segundo disco do Taíde, que é o Hip Hop na Veia, eu produzi com ele. Produzi também uma faixa minha numa coletânea da Baratos Afins, chamado Rock de Autor, a música que chama Arábia Maldita, né? Então eu já tinha estava bem em sintonia com o Jackson e propus ele para produtor, né? O Jack trabalhava também na época, nesse mesmo estúdio que eu te falei que esqueci o nome, trabalhava com Hey Kings, não é isso? Uma banda punk da época de 90. Nossa, tá na ponta da língua esse estúdio. E o Jack, a gente fez uma produção, era época também muito em voga, tava o grunge, né? Eu acho que esse disco Mira é um disco também influenciado por esse rock dos anos 90, assim, chamado grunge, entendeu? Tem momentos assim, bem Nirvana. Eu acho que Assim Que Me Querem tem uma onda bem Nirvana, né? E tem músicas boas, tanto que assim, olha que engraçado, né? É um disco bem rock, bem cru, né? Pesado. A capa é bom que se diga, né? Para quem não sabe, foi feita na época, o designer gráfico Ricardo Gaspa, né? Você sabia dessa ou não? Raio, né? Você não sabia dessa, não? Sabia, da foto do raio, sabia. Então, em um disco, cara, a gente ainda com a nossa vocação de midstream, é isso? Midstream? Sem saber. A gente saiu com que música, cara? Acho que a gente saiu com Me Perco Nesse Tempo, talvez. Tem uma versão legal pra caralho. Me Perco Nesse Tempo tem uma versão legal pra caralho de House of Rising Sun. Não, o disco eu acho super legal, sério. Tem Assim Que Me Querem, que tem um clipe muito legal, eu acho que é do Carmine, se não me engano. Saiu E tem duas também, né? Uma coisa super anos 90, né? Sim, e tinha o clipe de Difícil é Viver, né? Que é uma música minha do Gaspa. Sim. Clipe super legal que eu publiquei esses dias aí no meu Insta, né? Sim. E tinham duas músicas que passaram desapercebidas, veja só. As músicas meio fraquinhas, ninguém prestou atenção, né? Que é Girassol e Eu Quero Sempre Mais, né? Você sabe que eu tenho um episódio muito parecido com aquela banda Glory Ann, que é uma banda que eu gosto muito também. Em 96 Sim. Eles lançaram um disco e eles estavam na Warner também. E na pressão da Warner de renovar o contrato, era o último disco daquele contrato. Eles não divulgaram o disco. Eu acho que é um dos discos mais legais da carreira deles. E depois de muito tempo, algumas músicas vieram a ser descobertas, como foi o caso de Eu Quero Sempre Mais no Girassol. Então, é engraçado você perceber isso, quando existe esse não investimento e duas músicas poderosíssimas como essas, né, como você falou, acabaram passando despercebidas aí, né? Rafael, eu vi uma mudança na indústria fonográfica também que vale nota, que é o seguinte: quando nós começamos lá nos anos 80, até lá, o diretor artístico era fundamental, ele era o cara mais importante. Depois, na virada dos anos 90, entrou uma coisa assim, o diretor de marketing. Então, o diretor de marketing começou a ser... o diretor artístico, botou o diretor artístico aqui do lado, entendeu? Quem vai decidir as coisas é o diretor de marketing aqui com a gente. E aí foi isso que deu, né? Eu até brinco, né? Eu sempre gosto de usar essa máxima assim. Antigamente era pior, depois foi piorando. E chegamos hoje. Aí, bom, continuando nos discos, aí veio Você Não Sabe Quem Eu Sou, que é o segundo disco experimental do Ira, também muito cultuado, ganhou o prêmio de melhor produção musical pela PCA, né? O produtor foi o Carlinhos, né? O ex-guitarrista do Traje, esqueci o sobrenome dele, que a gente fez no estúdio dele, na Granja Viana, né?
tem episódios engraçados, né? Eu quase sendo morto pelos Rottweilers dele, lá, né? Foi um disco tenso, é verdade. Eu cheguei e voltei armado. No outro dia, eu voltei armado. Eu falei: se esse cachorro vier pra cima, eu dou um tiro neles, cara, que na época eu tinha arma, né? Imagina, eu corri, cara, porque sabe quando você fecha a porta do filme de terror, você fecha a porta, a boca do cachorro tá assim do lado, assim, ó, clac, clac, clac. Muito bom. Olha só o nome, ele tinha dois Rottweiler, um chamava Attila, outro Hitler. Porra. Super de boa. E na época foi também uma época conflituosa um pouco para mim. Tinha acabado de sair de uma clínica, né? Eu saí da Vila Serena, eu entrei 26 de abril, eu saí um mês depois, eu saí para ir já para o estúdio, né? Foi um disco que teve essa coisa, eu acho, tem coisas radicais, né? De eletrônico, que nem Polícia Civil, né? Militar. E como é que é? Justiça Militar, é isso? Justiça Militar e Justiça Civil. Polícia Militar, Polícia. Dava Eu não também cantava Polícia essa Militar e música, então eu Polícia Civil. esqueci. E a outra também descendo o Mississippi de navio, né? Essas são radicais, e tem uma que eu acho que um puta crossover, legal pra caralho. Eu acho que é uma música que o William tinha que fazer uma versão de banda. Essa nova formação podia fazer, cara, mistura eletrônico com mistura, pra mim, de Prodigy com Led Zeppelin, que é às vezes, de vez em quando, né? Aquela, puxa, aquela música, a edição, que tem, nossa, a mixagem dela é foda. E tem umas coisas mais que também ficou meio essa coisa assim, de um lado eu e o Gaspar defendendo o rock tradicional, do outro lado o Edgar e o André na modernidade eletrônica, né? Eu falo isso de uma maneira brincando, porque é natural certas coisas, sabe? Quando eu tive super envolvido com o rap, o Edgar estranhou muito, né? Mas eu também entendo, porque o rap, por mais que tinham coisas como Run DMC e Beastie Boys, que misturavam guitarras de rock com rap, era uma coisa que a guitarra, não, você ouve, não existe guitarra em rap, tirando Praticamente esses dois aí. sampleado, né? É. E eu também, na música eletrônica, praticamente não tem voz, não tem canto. Então também é natural eu não me interessar, entendeu? Falar, pô, meu, Sim. entendeu? Sou cantor, né? O que eu vou fazer aqui, né? Mas independente, eu acho que essas faíscas que tiveram nesse disco não impediram ele de ser um disco legal, entendeu? E ser um disco, tanto que foi premiado, né? E, de certa forma, depois aí a gente é convidado a entrar numa gravadora que estava subindo, que era a Abril, né? O grupo Abril fez uma gravadora. Aí nós começamos, na época o diretor era o João Augusto, né, que hoje é o responsável pela DEC, né? A DEC era um selo da Abril, depois se desligou, né, e está aí até hoje. E resolvemos fazer um disco de versões, que acho que é uma coisa que foi até ideia, porque todo artista faz isso, toda banda faz isso. Faltava isso para a gente, e era uma boa, já que a gente não Na estava época muito. teve vários também, né? Na época várias bandas estavam fazendo. Aí, na verdade, também o Edgar não estava inspirado, acho que estava em outra vibe, até com essa coisa eletrônica que ainda estava muito forte na vida dele, Uhum. não estava essa coisa, e a gente precisava de um disco. Aí tem uma coisa que eu acho que é interessante de se ressaltar nesse disco, que é o seguinte, que a princípio, a demo que a gente fez para esse disco, para a DEC, barra Abril, foi um disco de ira fazendo versões, né? Mas do rock brasileiro. E a gente fez o quê? Mercenárias, a gente fez Ioiô, a gente tem uma versão que eu não sei, deve ter em algum lugar aí, viu? Uma versão de Eu tenho Ioiô. a gravação de ensaio dela, acho que é uma demo, acho. Não, mas acho que a gente chegou a fazer, não, só fez uma demo com o Ira tocando Ioiô, Eu acho que eu tenho ela, se tocando. quiser eu te mando depois. Me manda, cara, que eu não tenho isso. Das Mercenárias eu não lembro que a gente gravou, cara. Mas gravou uma das Mercenárias. A gente tava pensando assim, Inocentes. Aí não sei, não foi de nós que partiu isso. Acho que foi até do João Augusto. Falou assim, cara, por que vocês não fazem? Não vamos fazer uma coisa óbvia? Vamos pensar em artistas não óbvios que o Ira tocasse. Entendeu? E a gente comprou essa ideia. Né? E eu acho que esse foi o diferencial desse disco, que foi assim, cara, a gente foi eleito o artista do ano, o artista popular do ano na PCA.
não é o melhor artista de rock, entendeu? Sim. É o melhor Mais uma artista. vez, não só na chancela do rock, né? Exatamente. O melhor artista popular, entendeu? E um disco que trouxe a gente de volta para a MTV, com um clipe de Bebendo Vinho, que tocou muito na rádio, e onde tem coisas, como, sabe, o Ira tocando hit, é, Loborges, Sim. coisas Erasmo, até mais Erasmo, até coisas, eu acho que tem coisas Rony Von, sim. sabe? Julinho de Adelaide, que na verdade é o Chico Buarque, né? É. Então esse disco, pô, foi um boom, cara. Foi um boom, a gente foi capa da Folha de São Paulo, né? A música Bebendo Vinho estourou na MTV, e eu acho que eu tava já numa fase assim, do Rehab de 97, eu tava bem na fita, entendeu? Eu acho que é E tão aí eu acho forte que as abriu uns pessoas, caminhos. se pegar Bebendo Vinho, por exemplo, né? Só quem é mais ligado na música que sabe que é uma música do Vander Wildner, né? Que quem pega desligado fala, aí, o Bebendo Vinho, é do Ira, isso aqui. Então, Não, o próprio, não. Você sabe que o próprio Vander tira uma onda, né? Quando ele fala isso, que quando ele vai tocar essa música, ele fala assim, agora eu vou tocar uma música do Ira. e se você pegar até Teorema, tem muita gente Cara, que é fã do eu Legião, lembro. assim, mais ou menos, nem conhece a música. Né? Com Cara, vocês você ficou sabe que super uma vez forte. eu fui num karaokê na Liberdade e fui escolher uma música pra cantar e tava Teorema, tava Ira, cara. Entendeu? Tô falando? Entendeu? Você vê como é que é E um ele- álbum que deixou forte, né? esse disco deixou a gente forte na cena, esse disco fez com que a gente fosse convidado pela MTV para gravar um projeto que era o Ao Vivo MTV, que Sim. foi antes do Acústico MTV, que aí nós, pô, né, Isso é Amor não tem disco de ouro, tem quase ganhou um disco de ouro. O Ao Vivo MTV já ganha disco de ouro, Sim. aí ele já chancela a gente que nós fomos, na época, o primeiro artista a fazer 2 projetos ao vivo na MTV, né? Uhum. E o Ou fazia um acústico, ou fazia outro, né? exatamente. E aí, sabe, foi Mas na época do bom, mas, convite do MTV ao vivo, já tinha um convite do acústico? Ou foi uma coisa que vocês não, escolheram ou não? O acústico veio depois, consequência? não veio depois, cara. Você sabe que sempre teve muito preconceito, né? Os artistas de rock que vão fazer o acústico, né? A gente mesmo teve, não digo da minha parte, que para mim o acústico como cantor é uma delícia, cara. Para mim é uma delícia, pinto no Não, lixo, sem dúvida. entendeu? Mas não, Maravilhoso. não teve. Eu acho que a gente não tinha ainda, talvez a gente não tinha chegado numa relevância popular novamente para ser chamado pelo acústico, Uhum. entendeu? Eu acho que depois do Ao Vivo MTV, a gente Rock in teve Rio muito também, né? Rock in Rio, tudo isso, né? Eu acho que aí a gente preparou uma cama. Eu acho que toda essa coisa foi importante, né? Eu acho que só a única coisa que faltou foi o Ira ter dado um tempo, tirado umas férias de um ano, que deu toda aquela merda toda, entendeu? Podia até ter gravado Invisível DJ, que era um disco que eu achava que a gente nem precisava ter gravado, mas tudo bem, entendeu? Fui lá, gravei, cantei bem no disco, tudo. Não, Mas, descasso. mas, mas devia ter dado um tempo, entendeu? Mas não adianta, eu não gosto de ficar olhando para trás, entendeu? Eu acho que eu costumo falar, apesar de respeitar todas, imagina, o Gaspa é meu irmão. O Gaspa não voltou pro Ida porque não quis, entendeu? Ah, faltou uma ligação para mim. Pô, você declara no UOL, Gaspa, que eu não volto nem a pau, entendeu? Por que eu vou te ligar para você bater o telefone na minha cara? Gaspa poderia estar. Bom, enfim, não quero nem entrar nisso, mas assim, pô, o Ida teve as formações incríveis, né? Vitor Leite e Adilson, depois Charles Gavan e Dino, depois André e Gaspa, a mais produtiva, né? A mais longínqua, né? De todas, né? Longeva, no caso, né? E agora, eu sinceramente, né? Não só pela qualidade técnica dos músicos, mas é que assim, você sabe que o amor que você vive hoje é o maior de todos os tempos, né? E eu não olho para trás falando assim, nossa, não, hoje eu tô assim, Evaristo Pado e Johnny é a melhor formação que o Ira teve, tecnicamente, e também de química, não falando que os outros não, mas a gente tinha uma química
muito boa, na maior parte do tempo, em todas essas formações que eu falei para você. Mas tudo tem um começo, um meio e um fim. E nós viramos a página. Legal. Nas, que você entrou nesse assunto aí do imbróglio aí da briga, de tudo que a gente viu aí? O que mudou? Eu conheci você antes de 2007, eu convivi com você, assim, a gente se encontrou durante esse ato do Ira, várias vezes a gente conversou. Eu fiquei sabendo que o Ira iria voltar por você que me contou no show. Fiquei em estado de choque ali, foi super legal. E depois, né, eu venho abrir alguns shows de vocês aí, a gente está junto aí esses últimos anos. Queria saber o que mudou em você de 2007 a 2014. O que você pode falar assim? O que mudou no NASA? Poxa, momento Marília Gabriela. É, Só porque ela gravou uma música com o Edgar esses dias. Rafael, é difícil eu falar isso, porque eu acordo e escovo os dentes todo dia olhando para minha cara, entendeu? Então é difícil. Eu também não sou uma pessoa que gosta de fazer apologia, nem fazer falsa modéstia, entendeu? Nem nada. O que eu poderia falar para você é uma coisa que sempre me irritou desde o início da minha carreira, porque como eu comecei muito cedo, quando eu gravei o segundo disco, em 86, aos 24 anos, eu já lia nas críticas falando assim, o Ira amadureceu. Eu sempre tive um problema com isso, que eu falo assim, a gente amadurece, uma hora fica podre, né? É. Porque, Cai do pé. o fulano tá verde, fulano tá maduro, fulano tá podre. Então você já me fala que eu sou tão maduro com 26 anos de idade, né? O que vai ser de mim, né? Não, cara, eu acho que por tudo que eu vivi e vivo, não virei santo, não perdi meu sangue calabrês, entendeu? É, óbvio que eu sou uma pessoa com muito mais experiência em todos os sentidos, entendeu? E que procura, entendeu? Às vezes, morder o dedo para não, não agir impulsivamente. Nem sempre eu consigo, mas hoje em dia eu consigo muito mais do que antes que eu conseguia antes, entendeu? Porque eu trabalho com emoção, entendeu? Criação de discos, criação de shows, o convívio, a adrenalina, etc e tal. Tudo isso é um trabalho que tem que ser profissional, que tem regras profissionais, mas que ao mesmo tempo é amador e que não pode perder o seu poder amador, no sentido de amar o que faz, de ser um pouquinho. Outro dia até recomendo, já recomendei no meu Insta, viu? Para quem não me segue aqui, @oficialnazi, vejam o documentário na Netflix do Keith Richards, né, que chama Under the Influence, né? É sensacional. Você vê um cara, tá lá o cara lá com 77 anos, cara, entendeu? Aí ele mostra um monte de cagada que fez, tem muita coisa, soco na cara que tomou do Chuck Berry. Agora você vai falar para ele assim, o que mudou nele? Na verdade, eu achei ele o mesmo. Talvez não use as drogas que ele usou, talvez com certeza não use, entendeu? Mas a essência dele está lá. Eu lutei muito para manter a minha essência, entendeu? E para observar coisas que poderiam tirar a minha essência, entendeu? Porque não parece, mas eu sou um cara que não gosta de briga. Caramba, é que nem quando eu falo para os outros que eu sou tímido, os caras me vêem pulando no palco, dando piruleta. Eu sou tímido, tá bom. Nada que 2 doses de um uísque não façam você perder. Muito bom, Nácio. Uma última pergunta. Depois, vamos falar que assim, esse mês, né, o Ida está comemorando 40 anos do primeiro show, todo esse papo que a gente teve aqui. Depois de 40 anos, o que o Ira tem a dizer para nós, para os fãs, para o público, para todos nós que curtimos a banda? Novo momento, Marília Gabriela. Momentos reflexivos. Não, ó, não, sem nenhuma pieguice, né? Muito obrigado por nos acompanharem, entendeu? Porque, na verdade, cara, eu só estou aqui por causa de você, por causa de vocês, entendeu? Por causa de todas as pessoas que compraram os nossos discos, que ouviram nossas músicas, que vão hoje no camarim e falam, cara, esse é meu filho, quando ele estava na barriga, eu mostrava a música para ele, olha, essa é minha esposa.
A gente começou a namorar ouvindo tal música. Sim. Cara, como você foi importante para mim, porque hoje eu sou um músico, isso foi legal, me incentivou. Então, cara, se isso é o que chamam hoje de patrimônio imaterial, né? O legado, né? É claro, eu faço o que eu faço até hoje, porque é isso que paga minhas caipirinhas, né, cara? Mas, assim, além disso, tem muito mais que isso, né? Tenho o prazer de saber que eu posso fazer um trabalho e que ele vai ser aguardado, que ele vai ser ouvido, que eu vou poder falar ao coração, né, as mentes das pessoas, porque eu fui reconhecido. Aliás, até fazendo já momento, né, Maguila, tá? Aguardem, eu estou lançando na segunda quinzena de novembro um novo capítulo do meu trabalho solo, que vai chamar Nazi e os Spoilers, que os Spoilers é uma banda que eu toco vira e mexe com eles, e a gente Legal. saiu de coisa de show de pub rock para uma coisa autoral, e é um disco cuja pandemia também abriu umas portas, porque eles fizeram sessões de pandemia, né? E a gente teve nessa inatividade de shows dos músicos, inclusive internacionais, porque os meninos dos Spoilers fizeram sessão de pandemia com Steve Jones, do Sex Pistols, Steve Craddock, que é do Paul Weller, que foi do original do Specials, com o Steve White, que tocou com Style Council e toca hoje até com Paul Weller, com Gary Powell, que é baterista do Libertines, hoje toca com Specials também. Então esses caras estão presentes no meu disco, entendeu? De uma maneira assim, né? Buena, gravaram lá de Londres, curtiram a Legal. música, curtiram o som, podemos gravar. Então, estou feliz porque eu sei que eu vou fazer esse disco. Pô, não vai dar 3 milhões de visualizações. Não vai dar um disco de ouro para mim. Mas vai dar o quê? Vai dar o prazer que eu sei que vai ter um público legal, que vai ouvir e falar assim, pô, Nazi, que legal. Entendeu? Então isso é um prazer que eu tenho que é inenarrável, cara. E nenhum cachê vai pagar isso para mim. Muito Entendeu? bom. Então eu só tenho a agradecer a vocês. E dizer para vocês que até quando eu errei, eu tentei acertar. Muito bom. Um exemplo disso aí que você falou do disco novo, eu ia te perguntar para você falar desse trabalho novo, que legal que você já colocou aqui. Um exemplo disso que a gente não citou, mas é o último disco do Ira, né? Um discaço que veio agora, e que nem você falou, pode não dar 3 milhões, não sei o quê, mas eu acho que é um disco que veio num momento super certo, que a gente estava precisando de uma pandemia, sabe? Bem no começo da pandemia, para a gente poder ficar curtindo aí o Ira enquanto vocês não estavam fazendo shows. E foi realmente aí um descasso. Cara, eu sou suspeito para falar, né? Mas vou falar, né? É um disco que eu tenho muito orgulho, né? Tem Disco que que ter está mesmo. à altura dos melhores discos do Ira, e não sou eu só que estou falando. Eu acho que é dos discos mais elogiados em termos de jornalismo cultural do Ira. É até difícil, vou até citar aqui, não vou tirar. É muito difícil o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo falarem bem do mesmo disco. Sim. Tá? Geralmente, eles sempre dão um contraponto. Né? Eu não vi olha, e é o que eu procurei. Uma crítica que falasse assim, não é tudo isso. Lá vem o Ira de novo, entendeu? Esse Nazi aí, Mais do entendeu? mesmo, né? Não ouvi, cara. E ao mesmo tempo, foi um disco que teve outros artistas. Outro dia fiz uma live com o Thiago Castanho, né? Que tocou Uhum. do Charlie Brown, que tocou com o Ira no projeto acústico. Ele, assim como a gente e outros artistas, né? Lançou um disco que foi lançado na pandemia, né? Mas, Rafael, o que eu posso reclamar da vida, cara? Se eu tô assim, pô, não peguei Covid, entendeu? Não tive nenhuma pessoa. Claro que eu tive pessoas que eu conheço que pegaram e algumas, uma ou outra que morreram. Não tive Uhum. nenhum parente que morreu, entendeu? Felizmente. O que que eu posso reclamar? Tenho que reclamar desse país que eu vivo, né? Sim. Dessa realidade, desse governo. Isso eu posso. O resto da minha realidade, entendeu? Eu só posso agradecer a Deus, aos meus orixás, cara, entendeu? Porque pude fazer um disco, imagina, talvez se a gente demorasse, imagina se a gente demorasse uns 4, 5 meses para fazer esse disco, não saía, não ia nem Isso aí. gravar, É. entendeu? Agora, tudo bem, não fiz a turnê, fiquei 2 anos parado, tudo bem, calma, cara, entendeu?
O disco tá Vai aí, vocês voltar. podem tocar em qualquer momento, tanto que vocês estão fazendo Ah, isso, shows aí. acho que é isso acho que é isso, eu até antecipo para vocês, acho que é isso que vai acontecer em 2022. O Ira saindo com uma turnê, festejando 40 anos, com 10 músicas novas e tocando os clássicos que todo mundo quer ouvir, que marcaram a nossa carreira, entendeu? E aí segura a nossa onda. É isso aí, vai ser um showzaço e a gente vai estar lá na primeira fila acompanhando mais uma vez. Nas, quero agradecer pelo seu tempo, sua paciência aí, sua gentileza de fazer essa entrevista comigo hoje. E ficamos sempre à disposição para divulgar os seus trabalhos, os shows, estamos sempre na parceria aí. Eu não vejo a hora da gente estar aí curtindo os shows e também abrindo os shows aí, como a gente vinha fazendo. Prazer sempre estar com vocês aí. Valeu, garoto. Eu que tenho que agradecer, porque você é realmente um fã de verdade, não é de última hora. Você acompanhou o Ira nos bons e nos maus momentos. Você é um cara que dedica o seu tempo, entendeu? Para jogar a nossa bola para cima. Então, eu sou grato a você e ai de que mexer com você. Obrigado, Nas. Valeu. Um Valeu, abração, garoto. cara. Até Beijo a mais. todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.